Vou seguindo e vou deixando na poeira tanta saudade que cega o meu olhar. Eu ganhei calos segurando esse volante, de tanto querer voltar. O meu destino está na linha do horizonte, onde o asfalto nunca pode alcançar. Meu coração também me faz ser estradeiro nesse Brasil caminhoneiro. Nesse Brasil caminhoneiro, Brasil caminhoneiro. Alô, turma! Salve, salve, salve! É quinta-feira, coisa boa! Hora daquele nosso encontro semanal ao vivo e a cores pelo YouTube ou então pelo Facebook. É hora da live do Brasil Caminhoneiro e você sabe, né? Toda quinta-feira, quando os ponteiros apontam, bate seta para direita aí no petroleiro e vem rodar com a gente, sempre com um entrevistado, um convidado especial, e a gente aproveita, sempre dá uma passada com vocês aí nas principais notícias do mundo do transporte e da logística. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Vamos fazer o seguinte, já vai compartilhando aí com o povo, Varel, aí, ó, esse nosso bate-papo. Compartilha com o povo. Manda o povo se inscrever lá no nosso canal, dá uma curtida, dá uma balangada no sininho. Opa, aí você ativa as nossas notificações e você fica sempre sabendo em primeira mão toda vez que pintar um novo vídeo ou então uma transmissão ao vivo e a cores. É isso aí, turma. Hoje, quinta-feira, dia 8 de dezembro de 2022, tá chegando o Natal, tá chegando as festas de fim de ano e a turma, ó, tá na correria para poder cumprir os compromissos e quem sabe conseguir passar as festas de fim de ano em casa. Tá bonitão? Boa, boa. Então vamos bater seta aqui para a direita, liberar a canhota, que o nosso parceiro Juverci de Melo, organizador aí, ó, da maior feira de ônibus antigos e restaurados, a BBF Bus Brasil Fest, tá chegando junto para poder falar um pouco da sua experiência profissional e poder falar um pouco a respeito do evento com a gente. Alô, alô, Juverci, canhota liberada para você. E parelha aí, meu irmão, para aqueles 2 dedinhos de prosa. Aê, Juverci, aquele abraço para você, meu irmão. Tudo bem contigo aí, meu velho? Tudo bem, boa tarde. Muito obrigado aí pela oportunidade, Fernando. Né, a gente aqui, tá tudo bem aqui, né? É um prazer estar participando aí da live com vocês e contar um pouquinho da história aí de como surgiu a Bus Brasil Fest, né? Bacana, bacana. Eu quero te agradecer antecipadamente, viu, Juverci, por você ceder aí o teu tempo. Eu sei que você está aí, ó, trabalhando no aplicativo, tá aí parado aí perto aí dos lados da Zona Norte de São Paulo, arrumou um sinal legal da internet para a gente poder fazer essa prosa aí, né? Bom, Juverci, você sabe que eu conheci, talvez você não se lembre, mas eu conheci você uma vez num evento que você estava apresentando algumas miniaturas de caminhão. De ônibus, aliás. Você tá nessa pegada ainda, fazendo aquelas miniaturas à escala 1/50 ou não? Então, exatamente. Eu, antes de vir aqui trabalhar como motorista de aplicativo, eu fazia miniaturas, né? Antigamente, eu trabalhava numa empresa na Vaspex, depois passei para a Varig e fechou nessas empresas, e aí eu passei uma coisa que era um hobby, começou a se tornar o meu trabalho, que era montar as miniaturas de ônibus, porque naquela época eu tentava comprar algumas miniaturas e não tinha, e eu sou um pouco perfeccionista nessa parte. Então, assim, o que eu encontrava era praticamente, o pessoal acha que o ônibus é que nem carro, por exemplo, você tem tudo o mesmo tamanho, mas não. O mesmo modelo de ônibus tem vários tipos de tamanho, configurações de portas, janelas. Aí eu falei assim, eu vou começar a desenhar, né, e montar. Aí um colega meu me ensinou uma técnica, né, que é onde você tem que desenhar o ônibus em 3D, depois planificar em 2D, depois desenhar em cima dessa planificação e montar da melhor forma possível sem danificar, porque já estava impresso, né? Então era uma terapia também. E
ela é muito complexa. E aí eu passei a montar, só que com essa crise aí do coronavírus, né, que afetou todo mundo, eu percebi que, assim, as minhas vendas iam cair. E realmente, ela Certo. caiu bastante. Então foi aonde meu irmão sugeriu para mim, ó, você podia trabalhar com motorista de aplicativo, que vai trazer resultados, só que aí eu tinha que escolher, ou fazer a miniatura ou fosse trabalhar de motorista de aplicativo, né? Aí eu tive Ah, que escolher, aí eu vim para esse ramo, né? E tive que deixar realmente as miniaturas para ser feita como um hobby mesmo, não como um comércio. poxa. Rapaz, eu lembro aquelas miniaturas bonitas, rapaz, perfeita, era muito bacana ali, viu? Muito legal, muito legal. Ô, Juvenci, você estava comentando com a gente aí da tua origem aí no mundo do trabalho, no mundo da logística, no mundo do transporte. Você chegou a trabalhar, né? Antes de você trabalhar ali na Vaspex, ali, né? Na parte de logística, de distribuição, você também chegou a começar a trabalhar também na parte de distribuição ali pro pessoal ali da Parmalat, não era? Você começou tocando o que era? Caminhão, van, o que que era? Não, é que eu fazia entregas de carro particular também, né? Eu fazia trocas de produtos, ressarcimentos, né? Então, a Ah, pessoa vai fazer uma reclamação no saque da empresa, aí eu ia lá e efetuava essa troca da reclamação que eles fizeram do produto da empresa. Né? Foi o certo, meu primeiro certo. emprego. Depois de office boy, né? Eu acho que todo mundo começou a trabalhar como office boy na época. E aí o meu segundo emprego foi trabalhando nessa parte de troca de ressarcimento de produtos da Parmalat. Legal. E a tua história com o ônibus, ô Juverci, como é que começou? Tinha alguém na família que já trabalhava nas 40 janelinhas? Você se fascinou por isso daí? Como é que surgiu essa tua paixão aí? Eu acho que todo mundo que gosta de ônibus tem algum parentesco, né? Meu pai era cobrador da CMTC, né? Ele trabalhava naqueles trólebus da CMTC, mas antes dele vir para o trólebus, ele trabalhava inclusive numa linha perto da minha casa, né? Que era Olha, um ônibus O362, né? 1975, e eu levava café da manhã para ele e o almoço. E a partir daí, meu pai começou a me levar para trabalhar com ele. Então, quando meu pai foi trabalhar na garagem Santo Amaro, ele fazia o primeiro carro da linha 6.500, Terminal Santo Amaro, Praça da Bandeira. E naquela época, né, não tinha toda essa rigidez que tem hoje em dia. E então era fácil você levar o filho junto para acompanhar o seu trabalho. E aí meu pai uma vez olha que deixou eu legal. sentado no cobrador e o posto cobrador do ônibus Mafesa, né? Ele parecia, como posso dizer, ele tinha uma parte exclusiva para o cobrador. E o que eu mais achava legal é que para você liberar a catraca você tinha que apertar um pedal. Então parecia que você estava dirigindo um ônibus, né? Para uma criança de 8, 9 anos de idade, isso era sensacional. Que legal, que legal. Eu lembro desse ônibus da Mafesa, né? Era o trólebus, né, que você falou dessa linha 6.500 que tem até hoje, né? Na época era o trólebus, hoje são veículos tocados a diesel também. Mas Exatamente. legal esse detalhe aí, né? Do banco do cobrador, tinha o pedalzinho para liberar a catraca, desse detalhe aí eu não sabia, não. Não sabia, não. Mas e É, aí, você não quis e tocar ônibus como pai ou não? não, eu cheguei a tocar, né? E só para falar um pouco do ônibus Mafesa, é o modelo que eu mais gosto, né? Porque se você for Ah, olhar é? o ônibus Mafesa em 1985, quando ele foi lançado, ele era muito tecnológico e evoluído nos dias de hoje. Por exemplo, naquela época, eles já usavam pneu sem câmera. Então, Olha, coisas que veio incrementar nos ônibus mesmo a partir de 96, praticamente, né? Os ônibus começou a receber esses pneus sem câmera, esse 22,5, né? 1000. Aí o que acontece? Veio receber a partir de 96 nos OF 1620, 1721, né? E uma Verja só usava em 1975. E fora outras tecnologias, né? Como freio ABS, controle de estabilidade, coisas que olha. os engenheiros da Mavesa já tinham na metade da década de 80 e praticamente você vê alguns ônibus recebendo essa tecnologia nos dias de hoje.
A gente está Então, falando de assim, um eu sou. hiato, né? De um intervalo de 40 anos aí, né, o Juversi? Exatamente. Então, assim, por isso que eu fui apaixonado. Era um monobloco, que inicialmente era produzido para trólebus, né, que era para fornecer para a CMTC, mas com o cancelamento da encomenda da CMTC, eles resolveram fazer um diesel. Aí eles usaram a mecânica Cummins, né, com a caixa de câmbio da CF, de 6 marchas. Então, naquela época, o carro já tinha 6 marchas. Então, assim, ela é muita tecnologia. E tão apaixonado que eu sou, eu acabei comprando uma Feza. Então, É mesmo? tá escondidinho, guardadinho para uma restauração. E em breve ele vai ser lançado lá na BBF, lá, que quem me inspirou, inclusive, são os expositores, que nem teve um motorista de ônibus que ele trabalhou com um ônibus e ele foi lá no leilão, comprou aquele ônibus e apresentou nesse último evento o ônibus totalmente restaurado. Então isso para mim foi um estímulo e ao mesmo tempo é gratificante saber que a BBF se viu como estímulo para ele também realizar um sonho dele. Que bacana. Ô, Juversi, para a gente falar um pouquinho sobre BBF aí também, né? Nós estivemos acompanhando lá em Barueri esse evento, foi muito bacana, muito legal, pegamos muitas histórias por lá também. É a 17ª edição, né, que está acontecendo e tivemos 2 edições esse ano, né, em São Paulo e Campinas. Exatamente, ô Fernando. A BBF ela já tem 21 anos. A primeira edição foi em 2001, aqui na garagem que era a antiga garagem da Redenção Turismo, que ficava na Vila Guilherme, aqui próximo da onde eu moro, inclusive, Sei. atualmente. E a gente iniciou com 11 ônibus, né? E 60 pessoas foi visitar no dia, e hoje você vai lá e vê um evento que, não nessa edição foi 92 ônibus, mais ou menos, né? Mas nós já chegamos a ter a edição no Pacaembu com 180 ônibus expostos e mais de Olha. 15, 20 mil pessoas que participou durante o evento, né? Passou lá, pessoas que não conheciam nada de ônibus, que nunca entraram no ônibus, chegou e lá no local conseguiu conhecer um pouco a evolução que o ônibus teve durante todos esses anos. E lá em Campinas, foi um convite, inclusive, do secretário de transporte, que ele trabalhava na SP Trans aqui em São Paulo, e ele falou assim, ó, eu quero uma BBF aqui em Campinas. E aí foi um desafio. Aí Bacana. tem o pessoal da Aviação Capriori, né? Que hoje a filha do seu Antônio Augusto é secretária da cultura na cidade. E ela também ficou muito encantada com o evento. E como o seu Antônio Augusto sempre participou das BBF anteriores, enquanto ele era vivo, aí eu decidi, né, homenagear ele nessa edição, né, na que teve em Campinas. E a intenção era fazer uma edição menor, homenageando ele, porque, querendo ou não, ali naquele local, em Campinas, você teve 100 anos de história no transporte. Você tinha uma jardineira de 1924 e os ônibus elétricos que vai ser lançado, né, ainda ano que vem, né? Então, você tinha ônibus elétrico 2023 lá, então estamos em 2022. Então, ali deu para comparar um pouco o quanto que o ônibus evoluiu. Deu para fazer as duas pontas ali também, né? Ô, Juversi, o Eduardo Pérez, a nossa produção, ele separa as imagens, né? Nós não vamos ter áudio, mas justamente colocar aí na tela para ele comentar. Você, por favor, fique à vontade aí para você falar a respeito desses modelos de ônibus aí que nós gravamos e vamos apresentar para você, tá bom, Juversi? Edu, aperta o play aí, a quadrada ali, essa aqui, outra, isso, a outra, isso, aperta esse, vamos ver, vamos lá, mas você consegue ver as imagens, isso, põe o dedão aí, vamos lá, e as imagens aí da última edição da BBF. Primeira vez em Barueri, né? Essa é a edição. Exatamente, a gente teve um contratempo aqui na cidade de São Paulo, aonde o governo do estado pediu, através da Secretaria de Saúde de São Paulo, o espaço da Praça Charles Miller para uma corrida do Instituto do Câncer. Então, aí para a gente não poder adiar, porque muitas pessoas já tinham
feito as suas reservas de passagem, hotéis, aviões. Então a gente preferiu trocar o local, né? Então conseguimos escolher por um local próximo da cidade de São Paulo, que o pessoal ia conseguir chegar de fácil acesso, porque tem linha de metrô e tem toda a infraestrutura em volta, né? Como supermercado, bares, restaurante. Então isso nos ajudou bastante e o espaço comportou muito bem o evento. É tanto que ano que vem a nossa decisão é fazer lá de novo. Opa, bacana, bacana. Esse, A gente tá vendo umas imagens aí, um gaivota aí, é lindo esse ônibus, né, cara? Não, e esse carro, ele tava todo desmontado, né? Tava assim, em estado de sucata mesmo. E o Leonardo, né, que é o proprietário dele, né, da VIP Bus, né, fez essa restauração completamente extraordinária, né? Ele restaurou o carro de ponta a ponta. O carro ficou maravilhoso, parece que saiu hoje de fábrica, né? Não, parece mesmo. Ele estava comentando também, Gilberto, ele usou 2 ônibus, né? Ele acabou dando 2 ônibus. Um ele acabou pegando a parte estrutural que estava mais legal e janela, parte de banco, parte do maleiro ali em cima, ele acabou pegando de outros ali também, né? O mesmo aconteceu com Gabriela da Tupi, né? Tem Exato. o William, né? Que ele é proprietário de uma autopeças. Aí ele comprou o carro, restaurou na Tupi, porque ele é da região Jabaquara, e ele andava muito de Tupi quando criança. Todo mundo que é apaixonado por ônibus sempre se remete à sua infância, né? Se você for notar, sempre remete à sua infância. Então, Sem a dúvida, história sem dúvida. dele também é muito legal. Ele fez toda a restauração e ele usou também peça de um outro carro para poder complementar a restauração desse Gabriela que ele fez. Legal. Aí a A gente gente tem o outro acompanhou exemplo lá, do Alex. Gilberto. Que eu ia falar, esse executivo aí da CMTC aí também, esse achei muito legal esse daí. Muita gente relembrando aí de histórias, ônibus mais novos também, como nós estamos vendo aí também, né? Ônibus Elmtron que fazem parte aí da MTU e também do sistema de ônibus aí da região ali de Barueri, de Osasco, ônibus trans ali também sendo expostos ali também. Chama muita atenção, a gente está até de imagens, é a paixão do pessoal pelo Flecha, né? A carroceria semi-A cometa. Esse ônibus é emblemático, hein? Exatamente. É que o Flecha, eu posso comparar ele, que ele é praticamente construído, foi um ônibus construído inspirado no GMC lá dos Estados Unidos, né? Então, quando teve a proibição da importação de ônibus, então a aviação Cometa, ela pediu para a Ciferal na época poder estar fazendo um ônibus parecido com o ônibus da GMC lá dos Estados Unidos, que ele já teve, né, que é o PT 4104. E aí a Ciferal fez, e depois, com o tempo, com o passar dos anos, a Ciferal entrou em falência, né? E aí, então, a Cometa decidiu ela mesma passar a produzir os seus ônibus. E o interessante é isso, apesar deles todos iguais, assim, aparentemente, esteticamente, para quem conhece, né, de quando eles foram produzidos, de 1975 até 1999, cada um tem sua diferença, no mínimo os detalhes, mas tem a sua diferença. Né? É o mesmo que você comparar as diferenças entre os caminhões, né? Por exemplo, quem é leigo olha um 1113, né, comum em um cara preta, ele só vai identificar mesmo pela cara preta, né? Mas no Flecha não, no Flecha tem umas pequenas diferenças, a altura da janela, o comprimento, às vezes é uma janelinha que vai na porta, a outra que não tem. Então essas diferenças que tem, só que o carro foi produzido por quase 20 anos, né? Eu tenho umas histórias aí com esse ônibus aí também. Agora eu quero saber de você. Qual que é o teu preferido? Porque você chega a um ônibus também fazendo o transporte do pessoal da Sul até a zona de São Paulo e por um bom também, né? Exatamente. Isso aí foi uma realização, para mim foi uma grande realização e experiência. Um amigo meu comprou um Viaggio Scania 113
E aí ele falou Olha. assim, eu tô precisando de um motorista. E aí, como eu trabalhava com as miniaturas, dava para mim compartilhar, porque quando eu chegava no ponto final lá do outro lado, eu começava montando as miniaturas. E aí ele pegou e falou assim, olha, eu preciso de um motorista, você não quer dirigir para mim? Eu falei assim, eu nunca peguei um ônibus assim na rua, né? Já dirigi um ônibus, mas não na rua. Ele falou assim, quem é motorista mesmo de verdade, pega um ônibus e vai embora, né? E aí ele de repente parou e falou assim, ele parou o ônibus assim do meu lado e falou assim, então agora toque e vai fazer a viagem. Eu suei Ih, frio, viu? rapaz. Eu suei. Imagina você entrar naquelas curvas aqui na Vila Guilherme, aquelas ruas estreitas, lá na Chácara Santo Antônio. Na primeira semana, eu fazia a curva a 5 km por hora. Já um Você mês tá depois, já doido. estava fazendo a curva a 30, 40 km por hora. Você pega, aí você vê o quanto que é Eita. gostoso. Então, eu tive essa experiência durante 2 anos, né? Inclusive, esse meu amigo, ele levou para essa BBF um Otter 71 que está em fase de restauração, né? Que é o Flávio Said. Ele comprou esse ônibus porque esse ônibus pertenceu à CMTC. E aos pouquinhos, Olha como que legal. outros ônibus que já apareceram na BBF, eles apareceram totalmente assim, parecendo irrecuperáveis, e de repente aparece numa das edições totalmente recuperado, né? E assim é o trabalho de formiguinha que o pessoal faz. Mas eu tive essa experiência de dirigir ônibus durante 2 anos e para mim foi sensacional. Que bom. Esse é o teu preferido, Juverci? Não, meu preferido é uma Feza, É uma Ferza? né? Qual que é É uma uma Feza. lembrança bem Esse bacana aí que é. Que lembrança que você guarda desse ônibus aí, aquela que é mais emblemática, né? Você contou um pouquinho que você gostava de ficar sentado ali na cadeira do cobrador, né? Mexendo ali naquele dispositivo que acionava, liberava a catraca, né? Que você funcionava com o pedal e que você ficava ali, né? Ensaiando ali as primeiras rodagens, apertando aquele pedal ali, né? Vai ter uma experiência, uma viagem bacana que você fez com o teu pai, que essa, ó, não sai aqui da cachola. tem às vezes que quando toda vez que tinha festa, né, a CMTC fazia várias partes comemorativas. Tinha a apresentação de frota nova. O que eles faziam? Eles convidavam os filhos dos funcionários para poder conhecer essa frota. Então, assim, meu pai sempre me levou, ele sabia que eu gostava. E numa dessas, o que eu fiz? Eu sempre comecei a desenhar. Tanto que os primeiros desenhos de ônibus na internet, quem lançou fui eu de ônibus, né? Aí, que a gente Olha, chama de paint bus. E aí o que acontece? O pessoal começou a desenhar em cima dos meus desenhos outros modelos. E, e aí o que acontece? Como eu desenhava muito à mão, uma vez eu fiz o desenho de um ônibus, inclusive do ônibus Mafesa, e participei de um concurso na CMTC que eu ganhei em primeiro lugar, que eu ganhei, não sei se, eu acho que você deve lembrar, aquelas carretas de madeira grandona, Scania, né? Eu ganhei uma lembro, carreta lembro. daquela que quem que tirava o primeiro lugar ia ganhar uma Da carreta hora. daquela, né? E eu era apaixonado por aquilo, né? Então, aí pegava umas caixinhas, montava. Então, o que eu tenho mais de lembrança é isso, é que o meu pai pegava e ele me dava a oportunidade de estar presente nessa parte, né? Então, seja passeando com ele durante o serviço dele, né? Ou então, como ele sabia que eu gostava, ele me levava para conhecer as flotas da CMTC. Então, todas aquelas flotas de ônibus Mafesa que, como ele trabalhava na garagem Santo Amaro e esses ônibus só operavam nessa garagem, então aquele ônibus novo era 0 km, praticamente você via assim, isso aqui é o futuro. Em 1988, quando eu entrei na garagem e vi aquela frota inteira de ônibus Mafesa, eu falei assim, nossa, um ônibus totalmente diferente, porque até então ele tinha motor traseiro. É. O ônibus, quando estava da aviação Jurema, era motor dianteiro cabriolinha. Aquelas alavancas e o guarda-chuva, né, que para puxar o freio de mão. E de repente o ônibus se apertava um botão para abrir a porta, não era aquela alavanquinha, você apertava um botão para ligar o carro, e assim, e fora o painel parece um cockpit de helicóptero. Que da hora, parece
Bom, Eu acho ô, que é isso Juvenci, que tem me faz. muita. É bacana. Você sabe que tem muita gente, Juversi, que está chegando agora. Agora faltam 14 minutos para 1 hora da tarde. E tem muita gente chegando agora e mandando comentários aí que gostaria de rever algumas imagens, né, da BBF que nós fomos acompanhar há 15 dias ali pelos lados de Barueri. Se você der permissão, vamos soltar mais um pouquinho das imagens. Aí a gente vai comentando um pouco mais em cima aí desses ônibus apresentando aí. Manda bala aí, Edu. Pode soltar isso aí, porque essa é a reportagem que você vai acompanhar nesse sábado, 7 horas da manhã, na tela da Record TV. Ô, Juvenci, isso aqui, viu, gente? Isso aí não é reportagem, não. A gente pegou umas imagens aí de alguns veículos para a gente poder comentar um pouco aí com vocês, mas tem muita coisa bacana que a gente vai apresentar. Ô, Juvenci, eu acho que você e toda a equipe aí que trabalha com afinco, trabalha com tanta garra, com tanta determinação, com tanta paixão por esses ônibus aí, vocês estão primeiro de parabéns. Porque é através da iniciativa de teu grupo é que vocês conseguem empolgar os empresários do setor de transporte, que às vezes tem um ônibus meio abandonado, né? Ou você conseguir resgatar essa história, que o pessoal até uns tempos era um negócio que ninguém valorizava, né? O ônibus, por exemplo, saía de circulação aí depois de 5, 6, 7 anos, dependendo da empresa, seja no transporte urbano de passageiros ou então no rodoviário, e muitas vezes esses ônibus iam para desmanche, o pessoal acaba aproveitando aí alguma coisa de parte de mecânica, motor, transmissão, suspensão, pneu, o demais acabava descartando tudo isso aí, virando sucata. E agora a gente está tendo a oportunidade de resgatar boa parte desses veículos aí também, né? Parabéns, viu, meu irmão? O Alô, pessoal pergunta: Gilberti? o que você ganha? Tipo assim, oi, tá me ouvindo? Tô, agora eu tô te O copiando. pessoal, o pessoal sempre me pergunta, né? O que você ganha para fazer a BBF? Eu falei assim: o que eu ganho é essa gratificação que todo mundo tem de poder voltar ao tempo, né? E ter a mesma sensação que eu quando vê um ônibus, que eu acho que a nossa memória afetiva, que todo mundo se fascina, é como eu falei. É aquela época que quando você era criança, ou quando você era adolescente, ou quando você trabalhava, que na época era muito comum o trabalho de office boy. Então, Isso. a pessoa que trabalhou de office boy, ela andou no Cabrelinha, no Oclis 62, no Fofão. Então, Mandou. todos Nossa, o esses fofão. ônibus, o Fofão, e todo esse ônibus tem uma história, e naquela época era a tecnologia mais avançada que existia. Então, você sempre vai se recordar de bons momentos. Então, o nosso ganho maior é isso, é o pessoal chegar lá e poder ver aquela cara, assim, nossa, tem pessoas que parece que vira criança, né? Vira criança Vira. novamente, vendo aquele, parece que é os carrinhos de brinquedo que cresceram. Então, é muito gratificante isso. Aí você comentou uma coisa muito interessante, Fernando. A gente começou a plantando as sementinhas lá em 2001 e essas sementes estão começando a brotar, né? Então, se cresceram, árvore, estão dando frutos. E isso é muito gratificante porque a história que que você me fez lembrar é que duas situações que aconteceu, uma no ano anterior, na edição anterior, e essa atualmente da mesma empresa de ônibus, aonde um diretor de uma empresa de ônibus aqui na cidade de São Paulo, ele não Sei. ligava, aí tinha um ônibus lá, um Alfa, encostado no fundo da garagem. Aí eu peguei e falei para ele assim, eu quero esse ônibus lá no evento, né? Eu falei assim, por que não expõe esse ônibus lá no evento? Ele falou assim, mas para que vocês querem um ônibus velho? Eu falei assim, mas é isso que nós queremos, né? Claro. Mostrar um pouco a evolução. Aí eu mandei uma foto para ele, aí eu falei assim, só que eu quero ele nessa configuração de 2003, de quando iniciou o novo sistema de transporte na cidade de São Paulo naquela época, e o prefixo do carro era esse. Aí ele falou assim, mas como vocês sabem de tudo isso? Aí eu falei assim, a gente tem que gostar demais para saber isso. E aí, esse Nossa. ano, né, esse ano aconteceu uma coisa parecida. De mais de 4.000 ônibus na frota, o que ele tinha? Ele tinha somente um Millennium 3.
É um milênio da Nossa, geração 3 de nossa. E ele não sabia. Aí ele falou assim: o que tanto tem esse carro que você está pedindo? Aí eu comecei a contar a história, né? Eu falei assim: não, esse carro foi o carro de cabeça de série Takayo, né? Então, quer dizer, praticamente ele foi o primeiro Milênio 3 a ser produzido. A empresa de todos os milênios que teve, somente esse era milênio da geração 4 e tal. Aí ele falou assim: ué, mas como eu não sei? Ele mesmo perguntou Mas, que ele, como diretor da empresa, não sabia dos detalhes. E aí eu mostrei a foto para ele de como o carro chegou. Aí eu falei para ele assim: tem como expor o carro, já que o carro ainda tá pintado de amarelo? Tem como expor o carro com esse prefixo, com esse detalhe da Ecoflota na época, que é um programa da certo. SP Trans para diminuir a poluição, que ia 20% de diesel, de biodiesel. CO2. E aí ele pegou e falou assim: então tá bom, então vamos pegar e vamos. Eu vou expor esse ônibus, e esse ônibus ia para o desmanche, como você falou. Ele ia ser vendido. E aí a gente conseguiu tirar esse ônibus, e esse ônibus está sendo guardado pela empresa. Ai, que Você sabe que eu tenho uma amizade com o Adamo Bazani, né? E eu considero ele também um dos grandes mestres aí quando a gente vai contar um pouco da história do ônibus, né? E ele compartilhou com a gente recentemente aí também um outro achado, que era da extinta Manuel Rodrigues, em que eles conseguiram resgatar um Marco Polo 3. O ônibus é lindo, bonito e logo, logo, se Deus quiser, vai estar participando aí de umas próximas aí da BBF feita com você. Eu não consegui. O Edu, acho que o meu. Você pode repetir, por favor, Gilberci? Então, eu acompanhei essa história também, e inclusive o proprietário, se a porta da BBF está aberta para ele apresentar o ônibus dele, restaurado ou em fase de restauração. O importante é a Boa, gente boa. continuar com a história. Legal. Agora, Juventude dos ônibus, vocês mantêm, por exemplo, assim, de instruções técnicas dos fabricantes, da parte de chassi, de motorização, detalhes de carroceria também, até por parte de Marco Polo, pessoal de Caio, do próprio pessoal aí da CMA. Tem um arquivo também de documentos, até mesmo para consultas posteriores aí de donos de caminhões de ônibus aí também ou não? Tem. Ó, inclusive aquele detalhe que você estava falando do executivo do executivo lá, o O362 da CMTC, eu tive uma participação no projeto, eu que desenhei a cislita que foi na lateral, prefixo, essas coisas, para o rapaz poder fazer os Olha, adesivos para colocar. Então, assim, é aquele detalhe que eu falei das miniaturas. Como eu tenho muito arquivo nessa parte, então eu tive que colecionar ficha técnica de veículos. Só que hoje está tudo digitalizado e o que está em papel está arquivado, porque eu digitalizei tudo. Então, eu tenho um arquivo muito grande em questão de catálogo, porque eu precisava saber qual era o motor que o carro usava, qual a dimensão do chassi, o comprimento, a altura. Tudo isso a gente usava, eu usava para cálculo para chegar na escala 1 para 50. E então eu comecei a ficar fascinado pelos detalhes. E você conheceu assim, aí você passa a entender como o design e a engenharia chegou naqueles detalhes que precisava chegar para poder encaixar a frente com a lateral. Então, isso é muito. Quando você começa a fazer esses detalhes, você começa a entender um pouco. Aí todo mundo acha que o ônibus é quadrado, e não é. Né? não Ele é, tem a não sua é. certa encurvatura, né? Por causa que do arrasto, do design, tem todos esses cálculos, que nem eu uso muito uma festa como exemplo, que o pessoal sempre faz a frente dele errada, achando que ele é 100% quadrado. Ele não é. Ele tem muito arredondado na frente, né? Que é onde, justamente, ele tem uma aerodinâmica melhor. Então, essas partes assim, de fotos, coleção, catálogo, ficha técnica, manual de identidade visual, que nem eu tenho vários manuais de identidade visual da SP Trans, da MTU, de outras cidades como Curitiba, e assim por diante. Então, isso para mim, eu sou muito fascinado por esses pequenos detalhes. Que bacana, que bacana. Você sabe que eu estava conversando lá, Juversi, com um motorista, eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas ele trabalha na aviação, acho que era na aviação Grajaú.
onde você tinha aquela frota que foi desativada recentemente aqui em São Paulo, que você tinha os ônibus biarticulados. E ele falou com o dono lá da garagem, ele pediu para separar um para ele, porque os outros já tinham todos sido já enviados já para poder para o desmanche, né? Aproveitando só a parte mecânica, né? E ele pediu para, acho que é Valdecir o nome dele, eu não vou me recordar agora. Ele pediu, pelo amor de Deus, para o patrão dele guardar. Ele até fez um preço legal, fez o Val Prado, exatamente. Pediu para guardar aquele ônibus na garagem que ele ia querer conservar e restaurar. Aí a gente vê a paixão, é um cara que vai desembolsar. A gente sabe que o salário de um motorista não é grande coisa, né, Val? Tá fazendo, guardando moeda por moeda para querer comprar um ônibus biarticulado para poder preservar a memória, né? Eu acho que a gente precisa, através da BBF, né, o Juversi, no primeiro momento, acho que convencer os donos de empresas a preservar a história, não apenas deles, mas preservar a história do transporte rodoviário de passageiros. A gente viu aí algumas jardineiras, né, muito bem restauradas, mas quantos e quantos modelos acabaram se perdendo aí, Brasilzão afora, e hoje a Male tem um registro fotográfico desses aí, né? Exatamente, o Fernando. É aquilo que eu falei para as pessoas. O novo de ontem é o velho de amanhã, né? Então, é muito importante que aconteceu, inclusive, na garagem onde o Val Plato trabalha, que é na Aviação Campo Belo, o Milênio BRT Top, né, que é o primeiro milênio, o primeiro BRT produzido aqui no Brasil, inclusive no chassi biarticulado. E aí eu peguei, foi a mesma coisa que aconteceu com essa história do Milênio 3 da Aviação Metrópole Paulista que eu comentei. Eu simplesmente sempre solicitava aquele ônibus para ir para a BBF ali no Pacaembu, e eles me perguntavam por quê. Eu falei assim, porque esse foi o primeiro produzido, é o cabeça de série. Né? Só que aí eu falei para eles assim, ó, só que eu quero o carro com a frente preta, que eles pintaram de vinho, e originalmente, quando eles lançaram o carro, ele tinha a frente totalmente preta, mas não era só uma pintura, ali na verdade era um vidro que, é claro, que com o passar dos anos, com a interpretação, aquilo ia quebrar naturalmente, né? Mas aí depois eles fizeram novamente, restauraram o carro, conforme chegou no original, por mais que o carro seja de 2012, ele já tem uma história, porque só existe ele hoje em dia, porque todos os outros já foram para o desmanche. Então a gente já tem que a própria empresa conseguiu convencer a própria empresa, né, junto com o auxílio do Val Plato também, de tanta gente solicitar, a preservação desse ônibus. E agora tem um outro ônibus, que é o Top Bus, mais conhecido na época como Martão, em 2004, que ele é feito no chassi BPM, né? E, só que, ao invés dele ser piso baixo, ele é piso alto. E na época que ele foi lançado, foi considerado o maior ônibus do mundo, com 27 metros de comprimento. Então, tem uma história. Imagina, em 2003, e ele foi lançar, e a gente conseguiu levar ele na BBF em 2003, aqui na retenção. Quando chegou lá na garagem da retenção, ele quase não conseguiu fazer as manobras lá dentro, porque o carro tinha 27 metros de comprimento. Tamanho do bicho! É muito grande, muito grande, muito grande. A cara é quase 20 anos de história e o carro praticamente não existe mais. É que eu te falo, né? É do esforço de todos vocês manter a história do transporte rodoviário de passageiros em pé, né? Temos muitos colecionadores de caminhões, mas a gente sabe, ó, tem que bater palmas realmente a vocês fazem um trabalho extraordinário mantendo toda essa memória. Juversi, essa hora passou muito rápido, meu irmão. Eu gostaria muito de continuar conversando com você, mas por respeito às pessoas que acompanham a live, é uma hora cravada, mas eu espero estar com a tua participação em um outro momento, numa outra live. Parabéns aí a você, a todo o pessoal aí da organização do Bus Brasil Fest. Levo o abraço de toda a equipe do Brasil Caminhoneiro, de todos os irmãos, para todos aqueles que amam de paixão aí o transporte rodoviário de passageiros. E a gente espera se encontrar numa próxima oportunidade, se Deus quiser. E que você consiga logo aí um lugarzão de destaque aí, ó, também, sendo um grande consultor, um grande mentor, quando o assunto é transporte de passageiros, que você tem um baita conhecimento e você não pode perder isso de jeito nenhum. Aquele abraço, viu, meu irmão? Obrigado pela parceria e tamo junto sempre, né, viu, Muito obrigado, meu irmão. Fernando. Aquele abraço e tamo obrigado junto.
né? Um abraço para vocês aí. Legal, bom trabalho para você, tamo junto aí, viu, meu irmão? É isso daí, é isso aí. Obrigado. Valeu, valeu. E tá lá o Gilberci, né? Tá trabalhando até com a camisa lá, com o logo lá do Buzz Brasil Fest. Um camarada espetacular. Curti por demais esse bate-papo aí, viu? Quero mandar um beijo pra Gisele